gente, bom dia, tudo bem? E aí? Você acorda de madrugada, você fica angustiado quando olha no relógio e ainda é muito cedo? Hoje a nossa autora da meditação, Ard Stenbach, ela tem uma estratégia. Ela escreve lá do Colorado, nos Estados Unidos, e ela fala que estava um dia se revirando lá na cama e ainda estava escuro, então ela olhou para o teto para ver as horas, gente. Olha que coisa engraçada, era 4 horas e 14 minutos da manhã. Ah, ela ficou feliz, eu posso dormir mais umas 2 horas. Ela dormiu mesmo. E ela diz assim, que ela achou muito interessante, achou um gênio, aquela pessoa que inventou um relógio que brilha no escuro e fica grudado no teto. É uma invenção maravilhosa, porque ela não precisa levantar-se da cama ou acender a luz para ver as horas. Esse relógio tem uns números bem grandes, bem no teto do quarto dela, e ela consegue ver mesmo sem os óculos. Bom, pelo menos o relógio está lá quando o quarto fica escuro. Mas se o sol brilhar bastante para iluminar o teto, aqueles números que são fosforescentes, eles já não ficam assim visíveis. Então, ela tem que procurar um outro relógio que fica ali na mesinha ao lado da cama dela. Uma manhã dessas, quando o dia começou a clarear, ela ainda conseguia ver um pouquinho daquelas luzinhas do relógio do teto. Mas aí ela ficou pensando, na verdade, ao olhar aquela luzinha do relógio que estava se apagando, ela ficou pensando na questão das trevas e da luz. Sobre essa questão de brilhar na escuridão. A palavra luz na Bíblia, ela é mencionada 263 vezes nessa nova versão internacional. Luz e trevas é um tema bem constante na palavra de Deus. Ali em Isaías, no capítulo 9, verso 2, diz o seguinte: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. A gente encontra esse tópico na Bíblia várias vezes, especialmente nos livros escritos pelo apóstolo João. Ali em João, no capítulo 8, verso 12, tem outro texto que diz assim, porque agora é Jesus quem fala: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E daí depois, ele mesmo disse lá em Mateus 5, verso 14, que nós, você e eu, temos que ser as luzes que ficam no alto de um monte. Mas muito antes que Jesus dissesse isso, ele disse algo semelhante por intermédio de Isaías. Ele fala ali em Isaías 42, verso 6, o seguinte: eu o tomarei pela mão, o guardarei e farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Mas como podemos fazer isso? O Salmo 18, 28 nos dá uma ideia. O Salmo 18, 28 diz o seguinte: por que fazes resplandecer a minha lâmpada, ó Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. O segredo está aqui. É Deus. Quando a nossa amiga olha para o seu relógio no teto, ela pensa que a gente tem que ser luz vista facilmente nesse mundo escuro onde a gente vive. Porém, quando Jesus toma conta de nós, nós desaparecemos e é Ele quem brilha. E é isso que a gente precisa compreender e que as pessoas precisam ver em nós, é Jesus. A gente consegue ainda se lembrar aqui do texto de Salmo 36, verso 9, que diz assim: pois em ti está a fonte da vida, na tua luz vemos luz. A gente deve se apegar à promessa encontrada também no Salmo 119, verso 30, que a revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento aos simples. Quantos textos poderíamos aqui continuar mencionando que falam a respeito da luz, e essa luz que vem através de Cristo Jesus, através daquilo que Ele deixa para a gente e da sua intenção de que nós possamos ser luz nesse mundo. Deus abençoe você e fique com este último texto de Salmo 27, verso 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Brilhe por Jesus e na luz de Jesus. Até amanhã.